A paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia! Espero que esteja tudo bem com você, com a tua casa, tá bom? Vamos dar início a mais uma escola dominical, lição 10, 7 de junho, a intercessão pelos Efésios. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos dê uma manhã abençoada, nos dê uma manhã de aprendizado na sua presença, amém? Pai eterno, Deus querido, nesta manhã, Senhor, queremos te render graças, queremos glorificar o teu nome, queremos te exaltar, Senhor. Queremos, ó Deus querido, te pedir, Deus, fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui na minha casa e na casa de cada um dos irmãos que estão a nos ouvir, que estão, Senhor, neste momento dedicados a receber a tua palavra nos seus lares, Senhor. Pedimos, Senhor, que tu possa visitá-las de maneira sobrenatural nesta manhã. Ensina-nos, Senhor, a guardar a tua palavra. Nos dê uma manhã abençoada na tua presença para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar, né, do texto áureo, que diz assim, está lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oh, aleluia! Nós vemos então Paulo intercedendo, fazendo uma oração pelo povo de Éfeso e pela igreja formada ali em Éfeso, para que eles para que eles entendam, para que eles compreendam o amor, com quão grande amor o Senhor ele nos amou e chama, né? Não chama atenção, como é que eu vou dizer? Chama esse povo a entender, né, que da mesma maneira que nós fomos amados por Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, nós devemos também viver balizados nesse amor e entender esse amor e estender esse amor aos nossos irmãos. Amém? A verdade prática diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Amém? Nós vamos ler também a leitura bíblica em classe, que encontra-se ali em Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. No 14 diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O 21 diz assim: a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Ontem eu conversava com uma jovem e falava justamente, né, sobre isso. O orar a Deus, você tem orado ao Senhor? Se você tem orado, creia que Ele existe, creia que Ele tem ouvido as suas orações e creia que Ele vai fazer muito mais daquilo que você tem pedido, porque o Senhor, Ele tem o melhor para nós. O Senhor, Ele conhece as suas necessidades e Ele sabe daquilo que você precisa. Amém? A introdução diz assim:
corroborados com o poder do Espírito. Corroborados, que palavra é essa, irmã? Corroborados quer dizer certificados, comprovado, confirmado. Eu gostei muito da leitura bíblica, né? E mais na frente a gente vai estudar cada pedacinho devagar, mas eu acho que o fundamental da aula de hoje é a gente entender. Poder de perfeitamente compreender, nós precisamos compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, faz referência de uma árvore, uma planta, né, que precisa ter o quê? Raiz. Ela precisa ter profundidade. E a vida cristã não é diferente. Nós precisamos ter profundidade. E essa raiz, né, nós estamos enraigados. Estamos o quê? Essa raiz, a raiz da planta, ela busca por alimento. Ela busca por água, por sais minerais. E nós, né, essa nossa raiz, ela busca por Cristo. Ela busca pelo amor de Deus. Ela busca viver, aleluia, como é que eu vou dizer? Enraigados em Cristo. Então nós estamos firmados, estamos balizados, estamos nele, precisamos estar nele, aleluia, nele, em Deus, em Cristo. Se a gente não tiver largura, comprimento, altura e profundidade nele, a gente não consegue ficar de pé. A gente não consegue ter uma vida sadia, não consegue ter uma vida de maturidade cristã se não for pautado em Cristo. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Como eu disse, corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito do homem interior e a presença de Cristo nos corações do crente. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiando nas riquezas da sua glória, no poder de Deus, em tudo que ele pode fazer. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, ele pode todas as coisas, cheio de abundantes riquezas da sua graça. Aleluia. Não cesse de buscar ao Senhor, não cesse de pedir, porque segundo a sua vontade, ele vai conceder. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas da sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Nós precisamos compreender esse amor com que ele nos amou. Nós precisamos compreender que ele é poderoso. Como eu falei, eu estava conversando e dizendo para ela, mas eu já estou orando há algum tempo, e eu disse para ela, continua orando. A gente não sabe, a gente não conhece os propósitos do Senhor, mas continua orando, continua clamando, ele está te ouvindo sim. Só que muitas das vezes para te responder, né, ele dá oportunidade para outras pessoas, entendeu? Porque te respondendo, ele vai mexer na vida de outras pessoas. E o Senhor, ele está trabalhando sim. Ele está trabalhando sim. Continua. Não para. Continua clamando ao Senhor e confiando que ele é poderoso. É importante a gente saber disso, que ele é poderoso. Muitas das vezes a gente não recebe porque a gente limita o poder do Senhor. Às vezes a gente pensa que para Deus, né, só as coisas impossíveis, ou para Deus, né, ele não está te ouvindo, ou deixa para pedir somente, né, quando não tem mais jeito. Coloque tudo nas mãos do Senhor.
né? Tem um hino que diz: quando tudo perante o Senhor estiver. É tudo. Quando tudo perante o Senhor estiver. Coloque tudo no altar do Senhor. Amém? Fortalecidos com o poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com o poder pelo Espírito no homem interior, seja confirmada, comprovada. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Nós somos falhos, nós somos, como é que eu vou dizer? Nós só conseguimos vencer se estivermos em Deus. Nós só conseguimos vencer o pecado, nós só conseguimos avançar, nós só conseguimos nos colocar de pé. Hoje à tarde a gente estava fazendo um treino, né, para a nossa live que vai ser na terça-feira, para o grupo de mulheres. E a gente estava falando justamente, né, sobre isso, sobre a necessidade diária do crente estar buscando. A necessidade de você estar lendo, de você estar estudando, de você estar elevando o seu pensamento, trazendo à sua memória aquilo que te dá esperança, trazendo à sua memória as coisas do alto, do céu, né? O inimigo ele não tem brincado, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E o inimigo ele tem atacado mentes, ele tem atacado a vida do crente e do não crente, claro, mas tem atacado, né, buscando, tentando tragar, né, pessoas, almas. Então, nós temos que estar alicerçados nele, nós temos que estar buscando, né? Tenha sua vida diária, sua vida de oração. Eu sei que nós vivemos um tempo corrido, eu sei que você trabalha, eu sei que você tem muitas coisas para fazer. Hoje eu peguei meu celular e estava conversando com uma pessoa e comecei a numerar as coisas que eu fiz hoje, né? E graças a Deus, dentre as coisas que eu fiz, muitas delas eram espirituais. Isso me alegrou muito, que eu nem percebi, né? Hoje eu peguei, desde que eu acordei, a revista da escola dominical, né? E passei ali estudando, e fiz outras coisas também. E depois eu sentei, né, e estava conversando, comecei a numerar as coisas que eu fiz e agradeci ao Senhor, né? Fui muito grata ao Senhor, que dentre as outras coisas que eu tive que fazer, almoço, cuidar da casa, né, um cafezinho da tarde, todas as coisas que eu tive que fazer, eu consegui trazer as coisas espirituais, reservar tempo para as coisas espirituais, que você possa também no seu dia a dia, né, mesmo que você trabalhe, mesmo que você tenha diversos compromissos, traga para o seu dia a dia coisas espirituais, que você tenha tempo de orar, que você tenha tempo de ler a sua Bíblia, não só ler, mas estudar, fazer o seu devocional, escrever sobre o que você está lendo, sobre o que você pode aplicar na sua vida, amém? Então, tenha esse tempo com o Senhor. Vamos ler lá 1 Coríntios, no capítulo 2. Nós vamos ler do 2 ao 16. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Deixa eu ver se eu estou lendo certo. 1 Coríntios 2. É 12, desculpa. É do 12 ao 16. Sabia que estava fora. Vamos lá. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode
entendê-los, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, aleluia. Você tem a mente de Cristo, você é instruído por Ele. Então nós temos que verdadeiramente viver de forma espiritual, buscando as coisas do alto, buscando o Senhor em oração, buscando conhecer a sua palavra, buscando conhecer a Cristo. Você tem a mente de Cristo. Nós precisamos ser parecidos com Ele. Como vamos ser parecidos com Ele se eu não conheço a Cristo? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja, em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego katoiken significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente, oh glória, na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica, confirma que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Então, Cristo é quem nos capacita a vencer. Cristo é quem nos capacita em momentos difíceis como esse que a gente tem vivido, que nos capacita a levar uma palavra, que nos capacita a não ficar pensando nos problemas, que nos capacita a ser firmes nesse tempo. Mateus 16:18 diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, tudo que a gente tem vivido nesse tempo, aleluia, é permissão do Senhor. Aleluia, é permissão de Deus. Então, nada disso vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Eu sei que você tem adorado na tua casa, eu sei que você tem feito culto doméstico, eu sei que você tem usado as suas redes sociais. Vamos usar para o bem, vamos usar para evangelizar, vamos usar para falar do amor de Deus. É para isso que serve a rede social na vida do crente. Amém? Vamos lá. Arraigados e fundados em amor. Você pode escrever aí nessa live, nessa aula de escola dominical. Esse amor de Cristo, ele nos faz amar os nossos irmãos e amar também sabendo que eu não posso orar só por mim. Assim como Paulo estava orando pelaquela igreja, nós temos que orar pelos nossos irmãos. Nós temos feito as quintas-feiras, toda a igreja tem orado, tem reservado um horário para orar pela família, tá? E as irmãs, em especial, na quinta-feira às 10 horas, têm dobrado os joelhos e têm orado umas pelos filhos das outras. Porque eu não posso me conformar se o meu filho está na igreja, eu não posso conformar que o teu filho não esteja. Então, esse é o amor de Cristo no nosso coração. Eu tenho que sentir a dor do meu irmão. Eu tenho que entender, eu tenho que falar: Senhor, eu vou ajudar. O meu filho está aqui dentro da igreja, mas o filho do meu irmão não está. E eu vou orar. E ali nós fizemos uma lista com o nome de todos os filhos. Se você ainda não colocou o nome do seu filho, corre lá, coloca, manda pra gente o nome dos filhos. Mas é claro que você pode estender aos netos. Eu não coloquei os netos, conheço os genros, as noras. Quando você estiver apresentando, apresente também o nome de todos eles, apresenta a família, apresenta os esposos. Mas nesse horário específico, nós vamos estar dobrando os nossos joelhos, todas as irmãs, às 10 horas, e vamos estar na quinta-feira, vamos estar clamando. Nos outros dias você clama também. Eu sei que você ora, eu sei que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, eu sei que você ora pela igreja, ora pelos seus irmãos. Então continue orando. Mas nesse dia nós temos um propósito especial pela vida dos filhos, cobrindo eles com oração,
né, sendo crente ou não crente, pedindo ao Senhor por salvação. Amém? Então, conto com você nessa batalha. Você, né, que não faz parte do grupo e deseja oração pela tua casa, pelos teus filhos, pela tua família, você pode colocar aí nesse vídeo nos comentários, coloca aí que a gente vai estar incluindo vocês na oração. Amém? Vamos continuar. Arraigados e fundados em amor. Aleluia. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. O amor é a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor de Cristo que se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova da filiação com Deus, coisa linda. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Quero abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. Muitas das vezes a gente fala de amor, a gente fala que nós precisamos amar o próximo, né? Como a nós mesmos, amar os nossos irmãos. Só que em atitudes a gente não tem amado. Nós queremos o perdão de Deus, nós nos sentimos falhos, nos sentimos e precisamos do perdão, do amor de Deus. Só que muitas das vezes nós somos, como é que eu vou dizer? Muitas das vezes nós não estendemos esse amor ao nosso irmão, né? Nós achamos que o nosso irmão pode errar e às vezes você recebe uma palavra ou acontece alguma coisa, né? E nós temos visto o inimigo entrar nesse tipo de acontecimento dentro da igreja. As pessoas se aborrecem por pouca coisa, né? E às vezes saem da igreja, se aborrecem e passam como é que eu vou dizer, não tem mais comunhão com aquele irmão, deixam que pequenas coisas tragam a separação ao corpo de Cristo. Nós temos que estar vigilantes, né? E amar como Cristo nos amou, porque Ele nos perdoou e continua nos perdoando. Ele nos perdoou, Ele perdoou todos os nossos pecados, né? Ele nos entende. Muitas das vezes a gente fica triste com alguma coisa, muitas das vezes a gente se questiona, muitas das vezes a gente falta fé, entendeu? Muitas das vezes a gente passa por alguma situação que nos abate e o Senhor, Ele nos ama, Ele nos abraça, Ele nos carrega no colo, né? E nós não agimos da mesma forma. Então, que nós possamos exercitar esse amor e lembrar que Ele te amou primeiro. E lembrar, né, que Ele nos perdoou. E eu devo também perdoar. Eu queria ler com você lá em Efésios 4:2. Tá com a sua Bíblia aí? Aleluia, glória a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos ler lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 2, que diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. O que é isso, suportando uns aos outros em amor? É saber que você também não é perfeito. Perfeito só Jesus. Né? E às vezes o irmão erra com a gente tem uma atitude tão, como é que eu vou dizer, tão feroz, uma resposta tão brava, né? E risca aquele irmão lá da nossa comunhão, risca lá o irmão lá da sua lista de contato, de amizade. Imagine se Cristo fizesse com a gente. Imagina, né? Ele não faz. Ele te ama, né? Ele te ama de maneira tão sobrenatural. E quando você erra, Ele te ensina, né? Nos nossos erros nós aprendemos. Ele nos ama, né?
Não quer dizer que o crente deva viver errando, não quer dizer que o crente deva viver em pecado, né? Mas o Senhor, Ele nos ama em todo o tempo. Ele nos dá oportunidade, nos dá mais uma chance de voltar para Ele. Ele nos dá a oportunidade de reconhecer o nosso erro. Ele nos dá a oportunidade, Ele nos perdoa de uma maneira, né, tão sobrenatural, de uma maneira tão gostosa, que Ele lança tudo no mar do esquecimento. Olha, coisa linda. É assim que Ele te ama. Ele te perdoa dessa forma. E muitas das vezes nós temos um coração tão endurecido, deveríamos ter um coração igual ao dele. Mas nós temos um coração tão endurecido que qualquer coisa, qualquer detalhe, qualquer semente, né, do mal lançada acaba separando os crentes, acaba trazendo discórdia, acaba, né, te separando até daquele que você deveria, né, levar a Cristo, trazer para Cristo, tá? E nós devemos amar de maneira incondicional, tá bom? Porque você não é perfeito. Vamos lá. Você também erra, você também é perdoado por Cristo e pelas outras pessoas. Então nós devemos amar. O amor é o maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Paciência, longanimidade, bondade. Nós temos que ter paciência. É verdade. Muitas das vezes a gente acha que as pessoas erram, que as pessoas fazem as coisas erradas, mas a gente não olha pra gente. Não vê que a gente também erra, a gente também faz coisas erradas, a gente também trata as pessoas mal, né? E aí você não era para ter tratado aquela pessoa desse jeito, né? Você se arrepende, você vê que fez errado e tem a oportunidade de consertar. Só que às vezes a gente é tão duro no julgamento que a gente quer ser perdoado, mas não quer perdoar. Então que esse amor com que Cristo nos amou possa ser a base da sua vida cristã, da minha vida cristã, porque Ele me amou. Então eu devo amar, eu devo perdoar, eu devo suportar, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Não é fácil, ninguém disse que seria fácil. Nós somos pessoas difíceis, cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de falar. Tem outros que são mais tranquilos, tem outros que, né, são agitados, tem um que fala baixinho, tem outros que falam alto, né? E ali a gente vai se ajustando, né, como um corpo. Nós somos um corpo, né? Se tirar um pedacinho lá, se uma perna for um pouquinho lá, maior que a outra, ela já tira o equilíbrio, né? Se você corta um dedinho do seu pé, você já tira o equilíbrio do corpo. Olha isso. Então nós precisamos ser um corpo bem ajustado, né? Em que tudo, né, está ali em conformidade. Então seja longânimo. O que é longânimo? É ter paciência. Longânimo é ser longo, como é que eu vou dizer? Demorar a se irar. Entendeu? Tenha paciência, seja longânimo, o que tá falando? Em humildade. Quando alguém fizer alguma coisa com você, você respira. Pede ao Senhor, Senhor, me dá paciência. Senhor, me ajuda. Senhor, que eu seja tardio em irar-me. Porque, como eu falei, a gente muitas das vezes tem esse tipo de atitude. Não só com crente, eu tô falando de crente que é o meio que a gente vive. Mas às vezes lá fora também, né? Acontece alguma coisa, cai uma bola na sua casa, no seu portão, né? E ali você já, de repente, sai ali já brigando, arrumando confusão com todo mundo. E o povo, olha lá o crente, né? Que você saiba, peça ao Senhor sabedoria em todas as atitudes, que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria em toda atitude. E que o Espírito Santo de Deus possa, né, não, assim como a gente leu, não fazer uma habitação temporária, né? Eu só sinto a presença de Deus quando eu estou na igreja, não é isso.
Vida cristã é uma vida permanente. Estou lendo aqui que a gente leu aquela hora, que o Espírito Santo de Deus possa ter uma habitação permanente. Permanente não é só quando eu estou na igreja. Permanente é quando eu estou no trabalho, quando eu estou na escola, quando eu estou na faculdade, quando eu estou na fila do pão, quando eu estou no mercado. Isso é uma habitação permanente. O Espírito Santo de Deus, ele está na minha vida de maneira permanente. Amém? Vamos continuar? Vamos lá. Arraigados e infundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento e que indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. O que é isso? Pela lógica, eu tinha todo o direito de fazer. Eu tinha todo o direito de ir lá, de reclamar, tal. Mas o amor de Deus me constrange a ser diferente. O amor com que Ele me amou me constrange a ser diferente. O Espírito Santo de Deus que habita em mim me constrange a ser diferente. A não agir, né, como minha carne manda. Por isso a importância de nós estarmos aqui, ter uma vida de oração, ter uma vida voltada para o céu. Né? Muitas das vezes a gente passa a semana toda correndo para lá e para cá. Né? Corre para lá e para cá e trabalha, e ganha dinheiro, e gasta, e faz tantas outras coisas. Né? E aí domingo eu lembro que eu sou crente. Né? E essa lição, né, vem justamente falar o contrário, que essa não é uma vida cristã. Eu tenho que ter profundidade em Cristo. E para eu ter profundidade em Cristo, eu preciso buscar. Eu preciso ter contato. Eu preciso ter uma habitação permanente do Espírito Santo de Deus na minha vida. E como que o Espírito Santo de Deus vai habitar continuamente na minha vida se eu não tenho tempo? Eu não reservo tempo para orar. Eu não tenho tempo de intimidade, de comunhão com Deus. Eu não tenho tempo de ler minha Bíblia. E aí, a gente fala isso desde criança, né? Quem você tem alimentado mais? A carne ou o espírito? Aquele que você mais alimentar é o que vai ficar forte. Você toma café, você almoça, né? Às vezes come um lanchinho entre um e outro, você lancha de tarde, você janta, você lancha depois de dormir. Olha quantas porções de alimento para o corpo físico. E quantas porções de alimento você teve para o espiritual. Quem vai estar mais forte na sua vida? O dia mal vem, as circunstâncias vêm. E nesse dia nós somos, como é que eu vou dizer? Nós somos testados. Nós somos colocados à prova. Cadê o crente? Cadê o crente que estava lá domingo louvando, adorando, levantando a mãozinha, cheio do Espírito Santo? Cadê o crente? Nós temos que ser cristãos, viver uma vida como Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar? Eu estou lá no tópico 2, no subtópico 3, que diz: a intensidade do amor de Cristo. A intensidade do amor de Cristo nos fala lá no capítulo 3, no versículo 19, lá de Efésios, está lá na leitura bíblica. Diz assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento,
para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu preciso conhecer, aleluia. Eu preciso conhecer esse amor de Cristo. Eu preciso entender que Ele me amou. Ele morreu por mim, para que eu não vá para o inferno. Ele morreu por mim, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Ele morreu por mim. Ele me ama, Ele me visita, aleluia, glória a Deus. Ele fala comigo, quando eu estou fazendo comida ali, conversando com Ele. Quando eu estou de joelhos dobrados no meu quarto, Ele fala comigo, aleluia, glória a Deus. E eu preciso conhecer, eu preciso ter intimidade com Ele. 1 João 4,19 fala: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu preciso entender esse amor com que Ele me amou, né? Imagine Deus dando seu filho. Quem de nós daria um filho por alguém, né? Quem de nós daria? Faça uma reflexão nessa manhã. Quem de nós daria um filho, né, por amor de outra pessoa? E Ele fez isso. O Senhor, Ele deu o seu Filho por amor de nós. Então Jesus, Ele deu a sua vida, Ele morreu naquela cruz, Ele sofreu por nós. E é esse amor que deve ser a base da nossa vida cristã. Esse amor que nós devemos entender, né, com que Ele nos amou. Da mesma maneira que Ele nos amou, nós devemos amar também. E muitas das vezes a gente só quer ser amado e a gente não quer amar. Porque perdoar é difícil, suportar a fraqueza dos outros é difícil. Mas lembra que Ele te amou. Aleluia. Ele te amou. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Nós vamos para o tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. A firmeza e a solidez estão fundamentados na nossa fé. Aleluia. Firmeza, solidez, fundamentados na nossa fé em Cristo. A nossa vida cristã precisa estar fundamentada na nossa fé em Cristo. Amém? Nós precisamos entender isso. Vamos lá. A dimensão das bênçãos divinas. Eu estou lá no tópico 1. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. É o que eu falei, né, que eu estava conversando e dizendo para essa pessoa, e nem sabia que esse seria, né, o assunto, ainda não tinha estudado, não sabia que esse seria o assunto da nossa revista, né? Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos. Quando a gente está vivendo um momento difícil, parece uma eternidade. Parece que Cristo não está ouvindo, parece que não vai acabar, parece que nada está acontecendo, né? Mas nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos entender que o Senhor, sim, Ele cuida de nós, né? E nesse momento difícil, nesse momento em que você acha que nada está acontecendo, clame ao Senhor. E ela disse para mim: mas tia, eu já tenho clamado. Eu disse para ela: clama mais alto. Clama mais ao Senhor. Clama com todo o teu coração. Clama crendo que Ele está te ouvindo. Não adianta você só pedir, não adianta você, né, eu vou pedir, vai que acontece. Não. Aí não vai acontecer. Nós temos que clamar ao Senhor, né, crendo que Ele está te ouvindo e que vai acontecer. Crendo que Ele vai te socorrer. Né? Se você tem clamado, né, clama mais alto. Se você já tem pedido, intensifica esse clamor. Põe fé, põe esperança e continua clamando, né? Não deixa de clamar. Não deixa de pedir. Continue crendo. Eu não sei quanto tempo você tem pedido, não sei quanto tempo você tem buscado, mas não perca a esperança.
Continue clamando. E quando acontecer, você não vai nem acreditar, porque as coisas de Deus, Ele faz muito mais, né? Como que a gente acabou de ler. Ele faz muito mais do que você pede, Ele faz muito mais do que você espera. Aleluia! E essa bênção vai chegar na sua vida. Continua pedindo, continua clamando. Né? E quanto mais tempo demora, mais você intensifica o clamor. Você clama mais, você chora aos pés do Senhor. Glória a Deus. É assim que a gente recebe vitória. É clamando a Ele. Mesmo que você não esteja vendo nada acontecer. Eu já tenho orado, eu oro tanto, né? Tem tanto tempo, né? E tá piorando não. Tá tudo no controle do Senhor. Ele quer ver a tua fé, Ele espera que você coloque a sua fé em ação. Ele espera que a sua vida cristã não seja superficial, mas que a sua vida cristã seja de fé, seja de prática. E quando eu coloco a minha fé em ação, quando eu coloco a minha fé, quando eu dobro o meu joelho, eu estou mostrando para o Senhor que eu tenho fé. Quando eu levo o meu pensamento ao Senhor, quando eu busco a Ele em oração, eu estou dizendo para Ele que eu tenho fé, que eu acredito. Aleluia. Isso agrada a Deus. A oração move o coração de Deus. Aleluia. Então busque ao Senhor em oração. Eu não sei qual a sua causa, eu não sei por que você tem buscado, mas continue buscando ao Senhor em oração. Ele te ama. E Ele tem reservado coisas grandes para você, para sua casa, para sua família. Continua crendo, continua orando. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito os nossos melhores anseios e desejos, como eu falei, quando chegar. Tá demorando não, às vezes a gente fala, tá demorando. Não, mas quando chegar vai ser de maneira excelente. Que o Senhor faz tudo excelente, Ele faz tudo abundante, Ele faz tudo da melhor forma que a gente nem imagina. Às vezes a gente acha, não, tem que acontecer assim, assim, assim. E Deus move como Ele quer, Ele faz como Ele quer. Aleluia! Ele age na nossa vida como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que você esperava chega. Aleluia. Seja a salvação do seu pai, da sua mãe, seja a salvação dos seus filhos, do seu marido, de toda a sua família. Aleluia. Continue crendo. Aleluia, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia, glória a Deus. Olha quanta promessa, quanta coisa gostosa, né? O Senhor tem reservado para a sua igreja. Então, a gente não tem noção do cuidado, do amor de Deus. Peça ao Senhor que você possa viver milagres, que você possa viver, que você possa ver todo esse cuidado, todo esse amor que Ele tem pela sua vida e que nós possamos colocar também esse amor em prática, aprender com Ele o que é amar. Aprender com Ele, né, o que é suportar. Imagina o quanto Ele não suporta de nós, né? Imagina. Que nós possamos aprender isso dele, que nós possamos aguardar as promessas de Deus para as nossas vidas, seja nessa terra, nós temos muitas promessas de bênçãos de Deus nessa terra, né? Mas nós esperamos em Deus somente nessa terra. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu. Cristo veio, né, para falar do céu. Ele veio para morrer por nós, para que a gente tivesse acesso ao céu. Então não tem como a gente não pensar em céu. A gente pensar em Cristo e pensar só em bênção, em carro, em proteção, não é isso. Cristo não é isso. Pensar em cuidado, pensar em casa, em mansão, em carro, em emprego. Ele cuida de nós em cada detalhe. Ele cuida de mim, Ele cuida de você em cada detalhe.
seja casa, seja emprego, seja porta de emprego, seja a família, seja a proteção. O Senhor, Ele nos guarda, né? Os anjos do Senhor estão sempre ao nosso redor, né? Guardando a nossa vida, porque o adversário ele fica ao derredor, ele fica depois. Quem fica perto da gente são os anjos do Senhor. Então Ele nos guarda sim. O Senhor tem prazer em te guardar, o Senhor tem prazer em, como é que eu vou dizer, prover todas as coisas na minha vida, na sua vida, na nossa família, mas o nosso alvo é o céu. A gente precisa ter isso em mente, o meu alvo é o céu, não importa o que eu estou passando nessa terra, não importa, né, as aflições desse tempo presente, porque o meu alvo é o céu. E quando você começa a pensar em céu, as coisas ficam tão pequenininhas. Quando você começa a pensar em céu, como é que eu vou dizer? Eu não queria dizer ofensa, mas os problemas cotidianos, seja na sua casa, seja na igreja, seja na comunidade, não importa. Todas as pequenas coisas que às vezes a gente faz deste tamanho, ficam tão pequenas quando a gente pensa no céu. Eu não posso perder minha salvação por isso, né? Eu não posso ficar triste por isso. E aí você vai lá, você abraça, você perdoa, fala, eu quero ir pro céu. Aleluia, eu quero ir pro céu. Ele me amou, eu preciso amar também. Aleluia, eu quero ir pro céu. Então essas pequenas coisas não vão me afastar do amor de Deus, porque o inimigo ele lança lá esse tipo de dardos, esse tipo de flechas, esse tipo de semente do mal, né? Tentando te parar, tentando impedir que você esteja na igreja, tentando impedir que você seja uma bênção na sua comunidade, na sua casa, na sua igreja, tenta lançar tristeza no coração das pessoas. Falo isso porque já aconteceu isso comigo, eu sentir uma tristeza muito grande no meu coração e dizer, chega, não, pra quê? Pra quê eu vou ficar suportando essas coisas? Não preciso de nada disso. Chega, acabou, não quero mais. E na mesma hora o Senhor me visitou de maneira assim, tão sobrenatural. Eu senti um abraço tão grande do Senhor naquele momento, né? E um amor tão grande. E eu disse, não, eu não posso parar. Tá repreendido em nome de Jesus. Nada vai me fazer parar. Não, isso não é de Deus. Esse pensamento, esse sentimento não é de Deus. Tá repreendido em nome de Jesus. Agora eu vou fazer mais. Agora eu vou fazer mais. Se alguém falar que não gostou, que achou feio, que achou bonito, eu vou fazer o meu melhor pro Senhor. É o meu melhor. Se você achou feio ou bonito, né? Foi o meu melhor. O Senhor me escolheu para fazer, eu vou fazer o meu melhor. Aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então tenha isso em mente, coloque isso em prática na sua vida cristã. Não deixe que nada te pare. Quando tentar, entrar algum pensamento, alguma tristeza, alguma coisa tentando te parar, e aí você fala, tá repreendido em nome de Jesus. Eu vou continuar. O Senhor me chama para marchar. Eu não posso parar. Ele me amou. Ele perdoou os meus pecados. Ele morreu por mim para eu ir morar no céu. E eu vou abrir mão disso por tão pequenas coisas. Porque o inimigo, a irmã, eu vou pro inferno por causa disso. Calma, não é isso. São tão pequenas coisas que vai trazendo esfriamento à nossa vida, que vai trazendo tristeza. E aí daqui a pouco você não quer mais caminhar. Daqui a pouco você já não vai mais a todos os cultos. Daqui a pouco você já quer ficar em casa. Entendeu? São pequenas coisas que vão te afastando. Daqui a pouco você não lê mais a Bíblia. Daqui a pouco você não ora mais. E quando você menos perceber, o mundo tem feito parte da tua vida. E não mais as coisas espirituais. E aí, quando o Espírito Santo de Deus vai se afastando, ou você vai se afastando, escolhendo mais as coisas do mundo do que as coisas espirituais, do que as coisas de Deus, e a sua carne, a nossa carne tende para o pecado. Então a gente acaba abrindo brecha para tudo aquilo que satisfaz a nossa carne.
E aí já não é mais alimentar o espírito. Você não quer mais alimentar o espírito, você quer alimentar a sua carne. E aí você pensa que é crente, você pensa que está caminhando, você pensa que está indo para o céu, mas você está agradando muito mais a sua carne do que a Cristo. Tá? Às vezes a gente está dentro da casa do Senhor. Eu já vi muita gente dentro da casa do Senhor, mas que estava desviado. Estava dentro da casa do Senhor, mas não tinha vida com Cristo. Está dentro da casa do Senhor, mas não tem profundidade com Ele. Não conhece a Ele de verdade. Até vai na igreja, mas saindo dali acaba dando lugar ao diabo. Acaba dando, acaba alimentando muito mais a carne do que o espírito, que nós possamos estar ligados, que nós possamos estar verdadeiramente buscando a Cristo e vivendo uma vida com Ele. Vamos lá. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração, isso eu já li, essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. O cuidado de Deus nesse tempo de crise, nós temos visto esse cuidado, esse amor. Eu sei que você tem vivido esse amor, o Senhor não tem deixado faltar, o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, tem cuidado das famílias, das finanças. Quando a gente recebe uma notícia que todo mundo vai passar por dificuldades e nós escolhemos buscar a Cristo e descansar nele. E todo aquele que descansa nele vive a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Você crê que a sua vida está nas mãos dele, então você não se desespera. Não. Você crê que tudo está no controle do Senhor e ele tem cuidado de você e da tua casa. Aleluia! Então, mesmo em tempos difíceis, nós seguimos confiando no Senhor. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Então nós oramos ao Senhor e Ele responde de maneira abundante. Vamos ler lá, 1 Reis. Me ajuda, abre lá sua Bíblia. 1 Reis, no capítulo 3, nós vamos ler do 10 ao 14. Acorda aí, vamos lá. E esta palavra apareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus, portanto, pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas e juízos. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Até o 14. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti eu igual de ti teu... Que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual se não a levantará. E também até o que não pediste te dei. Aleluia! Até o que não pediste te dei. Então Salomão, ele pede sabedoria para julgar o povo de Deus. E o Senhor, ele dá muito mais do que ele pediu. Seguindo aqui no 13, diz assim: assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, porque em todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus mandamentos ou meus estatutos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Aleluia! Então, Salomão, ele pede ao Senhor que dê sabedoria, que o ajude nesse novo trabalho, nessa nova empreitada, que ele era novo e recebe um reino para administrar, para governar, e ele pede ao Senhor sabedoria. E o Senhor, tá bom, já que você me pediu sabedoria, pediu o quê? Para ser, como é que eu vou dizer? Para gastar na obra,
né? Para ser útil nas mãos do Senhor. E o Senhor diz para ele, já que você não pediu nada para você, eu vou te dar muito mais. Eu vou te dar muito mais do que você pediu. O que você tem pedido ao Senhor? O Senhor vai te dar muito mais. Continue sendo fiel ao Senhor. Continue confiando no Senhor. Aleluia. Que o Senhor vai te dar muito mais do que você tem pedido. Amém? Creia no Senhor. Vamos lá, que a hora já está avançada. O convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aconteceu, glória a Deus, não aconteceu, continue louvando, continue adorando. A glória é devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória para si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Eu ontem estava olhando a rede social e aí vi um culto, né? O culto estava avivado, estava bom. E aí eu comecei a assistir, daqui a pouco era uma live. Daqui a pouco a dirigente diz, eu quero oferecer esse louvor ao pregador. Eu, Aí já passei, já não quero mais assistir. Como é que você vai oferecer louvor para o pregador? Vai oferecer o louvor? Nós oferecemos a Deus. Aleluia. Todo o nosso louvor é a Deus. Toda a glória é para Deus. Toda a nossa adoração é para Ele. Use a sua boca para louvar a Deus. Não usa para louvar, para cantar a música do mundo, não. Tá? Que hoje a gente vê muitos cantores evangélicos cantando, misturando as coisas. Seu Deus não é Deus de misturar, não. Pega a tua Bíblia e lê, que Ele sempre quis adoração só para Ele. Aleluia. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Deus não aceita, aleluia, adoração a outros deuses. Então, use a sua boca para adorar, para glorificar ao Senhor. Amém? Vamos continuar. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza o seu pedido com a frase para todo o sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Uma amiga de da igreja, na época que eu era jovem, que ainda sou, na época da nossa juventude, ela postou alguns hinos, né, do Voz da Verdade, você deve conhecer, e era um hino muito lindo, e a maioria dos hinos, né, de antigamente eram hinos de adoração ao Senhor. E o início do hino ao fim, do início ao fim, fala de exaltação. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito exalta. Então, assim, a letra é toda de adoração. E nós estamos vivendo um tempo moderno em que essa adoração não é exclusiva. Nós temos visto hinos, nós temos visto letras que não têm adorado ao Senhor. Nós temos que pautar a nossa adoração em Deus. A sua adoração é para o Senhor. Então adore a Ele. Adore ao Senhor em todo o tempo. Amém? Vamos para a conclusão. A ousada intercessão de Paulo anela o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, a base, os quais ele pediu a Deus em oração: fortalecimento de poder, presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição.
Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Que nós possamos nos aperfeiçoar a cada dia, que nós possamos, crescer em graça, em conhecimento, que nós possamos verdadeiramente enraizar, a nossa vida cristã em Cristo. Que nós possamos, ter a base da nossa vida cristã, o amor de Cristo, porque Ele te amou. Leia a Bíblia, estude, faça o seu devocional, tenha uma vida de comunhão com Ele. Alimente o seu espírito. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos a cada dia ter sede, ter fome da sua palavra, ter sede da tua presença e viver uma verdadeira vida cristã, não só no domingo, não só em dias de culto, mas que a presença do Senhor seja permanente em nossas vidas. Amém? Vamos orar, Pai eterno, te agradecemos, Senhor, te louvamos. Muito obrigada, Senhor, por esta manhã de alegria. Muito obrigada, Senhor, pela tua visita, Senhor. Obrigada pela tua... Obrigada, Senhor, pela tua presença sobrenatural. A tua presença, a presença do Espírito Santo é constante em nossas vidas, mas tu nos visita de maneira sobrenatural, Senhor. Oh, Deus querido, nos abraça em momentos difíceis. Oh, Deus querido, nos carrega no colo, no momento em que mais precisamos de Ti, Senhor, que nós possamos buscar a Ti, que nós possamos sentir a Tua presença, que a nossa vida esteja basilada, Senhor, que a base da nossa vida cristã esteja no Teu amor, que nós possamos amar, Senhor, assim como Tu nos amou. Que nós possamos amar de maneira sobrenatural, suportando uns aos outros em amor. Entendendo, Senhor, que nós amamos, porque Tu nos amou primeiro, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu infinito amor, o Teu amor que nos constrange, Senhor, que move o nosso coração, que nos faz, Senhor, a cada dia buscar acertar, Senhor, porque nós queremos ir morar no céu, nós queremos uma vida contigo, Senhor, nós queremos viver uma vida diferente. Oh, aleluia! Uma vida pautada, Senhor, na Tua presença. Queremos, Senhor, ler a Tua palavra. Nós queremos orar a Ti. Nós queremos conversar contigo, Senhor. E crer, Deus querido, que Tu existe. Que Tu é aquele que nos ouve, Senhor, e faz muito mais abundante do que nós pedimos, Senhor, ou podemos pensar. Muito obrigada, Senhor, porque cremos que a nossa família vai morar no céu. Nós cremos, Senhor, que Tu já tem agido, Senhor. Nós cremos, Senhor, no Teu cuidado, no Teu amor. Te pedimos, Senhor, dai-nos um dia abençoado, Senhor, na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua vida seja abençoada, que a tua família seja alcançada, abençoada, guardada pelo Senhor neste dia, em nome de Jesus. Beijo, fica com Deus e até a próxima.